Quem já ouviu falar em República Manhuaçu? Pois é, este país já existiu por 22 dias e quem conta essa história é o professor Flávio Mateus em o seu livro A República do Silêncio. Manhuaçu. Esta cidade tão próxima foi cenário de um acontecimento único na história. Em 1896 foi proclamada a República de Manhuaçu e por 22 dias o município se tornou um país com direito até à moeda própria. O professor Flávio Mateus, em sua dissertação de mestrado em História, pesquisou esta experiência. Agora, seu trabalho será publicado no livro A República do Silêncio, em que questiona o porquê de se falar tão pouco deste acontecimento importante na história e onde também relata os acontecimentos da época. No ano de 1896, mas para poder entender o que foi essa experiência política da República Manhuaçu, é preciso fazer uma viagem no tempo, não é? É preciso descobrir o que ocorria, quais eram as políticas que estavam em jogo naquele momento histórico, o que estava acontecendo na história política do Brasil e, principalmente, o que estava em jogo na economia. Então, o meu livro ele tem um recorte temporal que é de 1877 a 1896. Então, eu começo contando a história do município de Manhuaçu, o que era o município de Manhuaçu, para saber se Manhuaçu oferecia condições para uma experiência política dessa dimensão ocorrer ali dentro. E foi um fato inédito na história, não é? Porque eu levanto dados históricos da fundação da região, eu faço um mapeamento regional muito grande, eu contrato inclusive uma cartógrafa profissional para poder fazer esse tipo de levantamento e mapeamento da região, que foi o único, foi a primeira vez que essa região daquele período foi mapeada. Então são mapas inéditos, com medidas exatas. Foi um trabalho muito grande que eu fiz para poder mostrar o que foi essa experiência de República Manhuaçu. Porque antes da gente falar o que é a República Manhuaçu, você tem que saber aonde está essa república, aonde ela ocorreu. E foi em Manhuaçu, não é? Uma região que fazia divisa com o estado do Espírito Santo, foi numa região que oferecia um clima de qualidade para poder plantar um dos produtos de maior valor econômico da nossa região, que é o café. Então, nós temos aí fatores que oferecem condições sine qua non para ocorrer uma experiência dessa. Riqueza regional, riqueza geográfica. Você tem aí uma população também que resolvia as questões políticas na base da arma. Então, a gente tem aí fatores que oferecem condições para essa experiência. A República de Manhuaçu foi proclamada pelo coronel Serafim Tibúrcio, um líder político da região que perdeu as eleições. Ainda que como protagonista deste episódio, Tibúrcio também contou com o apoio de outras figuras importantes da época. No entanto, a experiência chegou a seu fim apenas 22 dias depois de começada, após uma invasão do Exército Brasileiro. Fato interessante sobre o coronel Serafim Tibúrcio, que eu trabalho não endeusando, colocando como um herói, mas como um idealista, não é? Eu trabalho com a proposta de analisar o perfil desse protagonista, uma vez que esse fato histórico passou pelas mãos de muitas pessoas. Foram várias as pessoas que tentaram escrever sobre esse tema e acabaram, ora endeusando, ora colocando ele como um bandido, como um criminoso, e isso atrapalhou muito a pesquisa. Então, o coronel Serafim Tibúrcio, analisar o perfil dele, não é? Eu tive que analisar também o perfil dos seus inimigos, das pessoas que estavam em torno dele. Então, foi ele quem proclamou a República, sim, mas existiam outras pessoas muito importantes que estavam em cena. A história da República de Manhuaçu não conta apenas o passado deste município, mas também de toda uma ampla região na qual se insere Caratinga. De acordo com o professor Flávio, é possível entender muito da história da região através das pesquisas realizadas e apresentadas em seu trabalho. Hoje, se a gente for somar, foram 51 municípios que emanciparam de Manhuaçu. E era uma área imensa, eram 18.102 quilômetros quadrados. Hoje Manhuaçu tem 623. O meu material de pesquisa, ele traz aí de primeira mão
como foi a emancipação dessa área, o porquê e os porquês dessa emancipação. Em 1890, Manhuaçu perde, né, uma parte imensa de terra, que é o município de Caratinga. E é interessante mostrar isso, porque esse meu material fornece fontes importantes para estudar também a história de Caratinga. O livro A República do Silêncio será lançado no dia 19 deste mês, na Casa da Cultura em Manhuaçu, às 20 horas. O assessor de imprensa Daniel Correia está auxiliando na divulgação do trabalho do professor Flávio. Ele afirma que o livro será um sucesso e que já estudam projetos para transformá-lo em um documentário. Apesar do livro ser sobre Manhuaçu, Caratinga foi que deu grande apoio, eu acho que também por conhecer, né, minha pessoa, a pessoa do Flávio, né. Estamos buscando incentivo, né, nós já estamos com um projeto pronto para ser apresentado a nível federal, para poder tentar aquela lei Rouanet, né, a lei de incentivo à cultura, porque para o documentário fica um valor mais alto, então a gente precisa desses recursos. Assim como a gente pegou recursos para poder lançar o livro, né, que a gente não tinha condição nenhuma de lançar, o livro ficou por R$6.000, foram 300 páginas, né, de muita história, vai ficar um livro de qualidade, com material gráfico de muita qualidade. A editora da UNEC que fez toda a diagramação, então vai ser um material muito bem aceito. Sem dúvida alguma, uma história interessantíssima. E vale ressaltar que o livro será lançado primeiramente em Manhuaçu e posteriormente em Caratinga. Nós voltaremos com as datas corretas e também com a cobertura completa deste lançamento.